Entramos? Ô, rapaz. Bom dia não. Bom dia, na verdade, ainda, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, hein? E quarta-feira é dia de... Deixa eu colocar a vinheta, que vocês sabem que é o marcador temporal, que é a nossa live. Mais um episódio entrou. Ó. Hoje é quarta-feira, 12 horas. Hoje é dia de... mais um episódio do nosso projeto. Oxe, que danado é isso? Tudo bem com vocês? Todos bem? Todos vivos? Excelente. Que alegria! Como vocês devem saber, vocês estão acompanhando a gente todas as quartas-feiras, na semana passada a gente deu início a uma série sobre eleições 2022, né? Como eu disse, a Office, seguindo o seu DNA, não tinha como ficar de fora desse processo tão importante para o povo brasileiro, e a forma que a Office encontrou de participar efetivamente desse processo foi através das nossas lives, através do nosso projeto. Oxe, que danado é isso, trazendo bastante conhecimento, trazendo bastante informação para você que nos acompanha todas as quartas. Semana passada nós iniciamos o nosso projeto com o primeiro episódio tratando de questões mais específicas para você, leitor, né? Questões mais técnicas, questões que estão na mídia, como por exemplo a questão das fake news, a questão da segurança ou não das urnas eletrônicas, e além de algumas questões mais específicas do ato de votar, com Orson Lemos, diretor-geral do TRE. E hoje, em nosso segundo e último episódio, a gente vai trazer... a gente vai bater um papo, na verdade, com o especialista Marcos Andrade, também do TRE, a respeito da prestação de contas das campanhas eleitorais. Um assunto também extraordinário que, efetivamente, vocês não podem deixar de acompanhar. Então, falei demais, como de costume, chegou a hora de trazer quem efetivamente interessa, que é o nosso convidado, Marcos Andrade. Produção voltou, hein? A produção estava de férias até o nosso último encontro, mas a produção voltou e vai me dar o suporte aí no sentido de trazer quem efetivamente interessa, que é o nosso convidado. Vamos lá? Produção, me ajuda aí, por favor. Convocou nosso convidado. Vamos ver se... Olha aí, nada como ter um produção, rapaz. Excepcional. E aí, tá me vendo? Tá me ouvindo, Diego? Marcos, eu te ouço muito bem, mas não te vejo. Eu não sei se é uma questão de câmera aí, de liberação, mas eu não consigo te ver. Eu só consigo te ouvir muito bem, diga-se de passagem. Configuração, porque a câmera aqui está aberta, mas ela não está mostrando a minha imagem de fato. Entendi. Você consegue fazer esse ajuste técnico Agora foi. agora? Olha aí, agora foi. Tudo bem, Tudo bem? Marcos? Boa tarde, Diego. Tudo bem, Boa cara. tarde, seja muito bem-vindo ao nosso projeto. Oxe, que danado é isso? E de antemão, como de costume, que eu faço com todos os convidados, quero te agradecer, porque eu sei que é um período muito difícil para quem trabalha com eleições, é um período muito corrido de preparação para esse grande evento que efetivamente se aproxima. Então, eu sei que tua agenda deve estar lotada. Então, desde já, eu te agradeço pela participação. Ok, eu que agradeço, Diego. E, assim, até aproveito para parabenizar a Office Contabilidade por trazer nas quartas-feiras esses temas tão importantes para a sociedade pernambucana, né? E Isso, exatamente. essa ideia de trazer as questões relacionadas à prestação de contas, às eleições de forma geral, né, a prestação de contas que nós vamos tratar hoje, é muito interessante e, assim, bastante oportuno. Você falou de agenda, inclusive, é bom que essa ferramenta, né, a tecnologia nos ajuda muito. Por exemplo, hoje eu não estou nem em Recife, eu estou trabalhando no Tribunal Superior Eleitoral durante essa semana, Isso. estou aqui em Brasília, justamente realizando algumas atividades relacionadas à prestação de contas de campanha, aos sistemas, que a gente vai falar um pouquinho hoje, os sistemas de prestação de contas que os candidatos e partidos usam para prestar contas, enfim, questões relacionadas a essa matéria. Perfeito.
Vamos iniciar, porque você está no local onde a gente quer, de fato, você está aí no burburinho, vendo o que, é que efetivamente está acontecendo. Então, local melhor não há para a gente trocar essa ideia, bater esse papo, do que Brasília, né? Então, a minha primeira pergunta é o seguinte: a gente, nesses últimos meses, vem percebendo que a política brasileira ela se tornou um verdadeiro jogo de xadrez, né? Pois é. São muitas articulações, são muitos contatos, no sentido de se fazer alianças fortes, porque hoje você tem um novo conceito que são as federações partidárias, né? Uma nova forma desses partidos, desses políticos se aliarem, no sentido de se tornarem mais fortes para esse processo eleitoral que se aproxima. Vários são os motivos, dentre esses, alguns eu acabei de citar agora, mas um dos principais é acesso ao fundo partidário e ao fundo de campanha, né, que é o fundão eleitoral. Isso. Considerando esse motivo, essa motivação mais arraigada, que é justamente ter acesso a esses valores, trocando previamente uma conversa com você, você disse que esse segundo fundo, o fundão eleitoral, hoje ele está batendo o teto de 5 bi, né? 5 Exatamente. bilhões. Então, de fato, é muito dinheiro. Então, considerando essas questões que eu acabei de citar, de que forma a Justiça Eleitoral, na figura do seu Tribunal Superior e nos seus tribunais regionais eleitorais, vem entendendo isso e vem desenvolvendo mecanismos e procedimentos para garantir que esse dinheiro público seja usado de maneira assertiva e da melhor maneira possível? Interessante, interessante. A gente observa, Diego, inclusive também, antes de falar, eu gostaria de dar boa tarde às pessoas que estão nos ouvindo agora, né, e Sem agradecer exceção de a dúvida. audiência. Isso. De fato, a gente percebe que toda eleição há uma série de modificações na legislação eleitoral. Essa modificação, pelo princípio da anualidade eleitoral, ela tem que ocorrer até um ano antes da eleição. E esse ano, em especial, a gente tem esse instituto novo, que é o Instituto das Federações Partidárias, que na verdade, as federações é semelhante aos arranjos anteriores, que eram chamadas coligações, que é quando partidos eles se juntam, não é, para lançar candidatos. A diferença das federações em relação às coligações, até porque as coligações só são autorizadas nas eleições majoritárias, no caso para presidente, para governador e senador, para as eleições proporcionais, e quando eu falo proporcional, são os cargos do Poder Legislativo, deputado federal, deputado estadual, elas não podem ser feitas as coligações. Mas as federações são arranjos de partido que têm um caráter mais permanente. A legislação, inclusive, obriga que essas federações perdurem no mínimo por 4 anos, que é o período de mandato desses cargos eletivos. Normalmente, só o de senador, que são 8 anos, mas no geral são 4 anos. Então, as federações, elas se arranjam, né, são grupos de partido, inclusive, além que tem caráter nacional. Esse prazo para o requerimento de federações já concluiu. No Brasil, hoje, para essa eleição, nós teremos apenas 3 federações. Né? As federações, a primeira, que eles chamam de FEBrasil, que é o PT, PCdoB e o PV, é uma federação. A segunda, que é o do PSOL com Rede, e a terceira do PSDB com Cidadania. Em relação especificamente à prestação de contas, que é o nosso tema de hoje, a federação, é muito importante pontuar isso, que não obstante ela existem essas 3, a federação ela não presta contas, a instituição federação. A prestação de contas de campanha, ela vai ocorrer normalmente por cada partido componente da federação. Então, por exemplo, um exemplo aqui, pega essa federação PSDB Cidadania. Por ocasião da prestação de contas de campanha, o PSDB, tanto nacional quanto estadual e o municipal, vão prestar contas de acordo com a sua instância, no caso o PSDB nacional no TSE, o regional em cada TRE e o municipal no cartório eleitoral específico, e o Cidadania também. Então, embora existam esses arranjos, que é para fins de lançamento de candidato, de apoiamento entre eles, para fins de prestação de contas, as federações partidárias, cada partido individualmente, componente da federação, vai prestar contas. Você me trouxe eu vou seguindo, falando, qualquer que você vai me perguntando, Não, tá? por favor, a ideia é justamente essa. Você trouxe uma questão importante, que é a do fundo, o fundão eleitoral,
que é o vulgarmente conhecido, mas o nome técnico é Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Diego, em 2015, nós tivemos uma modificação bastante significativa na legislação eleitoral. Até as eleições anteriores, que era a eleição de 2014, nós sabemos que o financiamento de campanha no Brasil é misto. Ele vem tanto de recursos públicos quanto de recursos privados. Só que até 2014, o financiamento privado de campanha ele poderia advir tanto de recursos de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. É o que nós chamávamos de financiamento empresarial de campanha. Só que em 2015, o Supremo Tribunal Federal, em um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que o financiamento empresarial de campanha era inconstitucional. E, coincidentemente também naquele ano, a reforma eleitoral daquele ano, que, salvo engano, foi a Lei 13.165 de 2015, também proibiu o financiamento empresarial de campanha. Então, nas eleições de 2016, nós tivemos pela primeira vez apenas o financiamento privado advindo de pessoas físicas e o financiamento público do fundo partidário, que era o único recurso público à época que os partidos dispunham. Então, dessa modificação, dois institutos novos, podemos dizer assim, surgiram. O financiamento coletivo, que começou a partir de 2018, que está em vigor. Então, por exemplo, hoje, não obstante nós não estejamos no período de campanha propriamente dito, porque o período de campanha começa depois do dia 15 de agosto. 15 de agosto é o último dia para os partidos solicitar o registro de seus candidatos, e a partir do dia 16 de agosto começa propriamente dito o período de campanha, propaganda eleitoral e tudo mais. Mas, com o financiamento coletivo, por exemplo, é possível que o pré-candidato contrate uma empresa. O financiamento coletivo que eu me refiro, Diego, para quem não está muito acostumado, são aquelas vaquinhas, aquelas empresas que fazem vaquinha, para quando a pessoa tem uma ideia, uma coisa que ele queira promover, e arrecada. Então, o financiamento coletivo é possível ao pré-candidato hoje, já desde o dia 15 de maio. Ele contrata o pré-candidato, ele tem que contratar uma empresa específica, cujo cadastro tem que ser autorizado, aquele cadastro autorizado pelo TSE. Então, hoje, o pré-candidato que queira contratar uma empresa de financiamento coletivo, ele tem que ir no site do TSE, verificar as empresas que se predispuseram a oferecer serviço, cujo cadastro foi previamente aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, vai lá, entra em contato e contrata com essa empresa para fazer a arrecadação segundo os parâmetros que estão na norma. E o outro instituto, que é onde a gente vai chegar, foi a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nós tínhamos, Diego, até 2014, como eu falei, 2015, e até a eleição de 2016, o financiamento público advindo apenas do fundo partidário. Só que em 2017, na reforma eleitoral de 2017 para 2018, foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que são recursos públicos destinados exclusivamente para a campanha. E aí, na eleição de 2018, foi na casa de 1,7 bilhão de reais. Nas eleições 2020, a municipal, 2 bilhões. E para esta eleição, é 4,96 bilhões de reais. Certo. Esse dinheiro público, ele já foi distribuído aos partidos políticos, ele é distribuído pelo TSE para os diretórios nacionais, segundo critérios objetivos que são estabelecidos na Lei 9.504. Então, os critérios lá têm, por exemplo, desses 5 bilhões, 2% dele é dividido igualitariamente entre todos os partidos. Hoje nós temos 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 35% de acordo com o percentual de votos do partido na última eleição na Câmara dos Deputados. 48% de acordo com os representantes e 15% da Câmara, né, e 15% pelos representantes do Senado. Então a gente já tem, né, por exemplo, só para citar alguns números, o União Brasil, que foi aquele partido resultante da fusão do DEM com o PSL, é o que está no primeiro lugar, tá, na pole position, digamos assim, dinheiro de fundo especial, tá, a previsão é de 780 milhões de reais para a União Brasil nacional. O PT está em segundo lugar,
503 milhões de reais, aí segue o MDB, 363 milhões de reais. Se, para quem tiver interesse de saber especificamente os valores, é só consultar no site do Tribunal Superior Eleitoral, que tem lá os valores direitinho. Esses valores são repassados aos partidos nacionais, e esses partidos repassam esses valores para os diretórios regionais e os candidatos segundo critérios internos de cada partido, respeitando apenas, que a gente vai falar mais à frente, aquele percentual mínimo de 30% para candidaturas femininas, isso deve ser observado, e os percentuais para candidaturas de pessoas negras, né, que também é uma inovação para essa eleição, Diego. Perfeito. Você, antes a segunda pergunta que eu tenho para fazer, eu acho importante frisar, acho que nem precisaria, mas é importante frisar, que esse bate-papo, essa conversa que a gente está tendo aqui, é isento de qualquer tipo de ideologia, certo? A gente está discutindo objetivamente legislação, a gente está discutindo objetivamente dados que são públicos, como você colocou muito bem aí, em relação aos valores que cada coligação, cada partido recebeu. Então, aqui a ideia é trazer conhecimento, é trazer informação isenta de qualquer tipo de questão de viés ideológico. Dito isso, eu venho para a minha segunda pergunta, que você, de alguma forma, já antecipou aí na sua explicação da pergunta anterior, que trata de um tema de representatividade, né? Representatividade é uma questão muito discutida também na sociedade atual, e é óbvio que a legislação eleitoral ela também tem que abarcar essa questão da representatividade e, de alguma forma, expressar isso de uma maneira mais objetiva. Como você colocou muito bem, esses valores eles são divididos, eles são repassados e divididos por critérios internos, mas existem algumas questões técnicas e legais que devem ser respeitadas, como, por exemplo, essa questão das cotas, né? Ou da cota, do percentual mínimo que se tem para se bancar ou para se financiar campanhas de mulheres. Né? E em eleições anteriores, a gente teve até alguns escândalos envolvendo, algumas análises envolvendo essa questão, porque alguns partidos teriam se valido de manobras irregulares, né? Só no sentido de ter acesso a esses respectivos valores. Então, dito isso, considerando essa importância de se garantir a representatividade, de que maneira o TSE e o TRE estão agindo, estão fiscalizando para que efetivamente isso seja utilizado da maneira melhor possível, da maneira mais assertiva? Perfeita pergunta. Veja, essa é uma das políticas afirmativas do Estado no sentido de promover a inclusão tanto de mulheres quanto de pessoas negras na política. Né? A gente vem, isso é uma questão histórica de exclusão feminina. Se a gente for analisar as mulheres, há pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo, na década de 30, 40, passaram a ter direito ao voto, mas sempre houve a ideia dessas que a gente percebe aí analisando de forma geral, do ponto de vista, por exemplo, da ciência política, da história, é tentar promover política no sentido de incluir essas pessoas que são meio que alijadas do processo político, do processo democrático de forma geral. E aí, uma das formas que veio foi se reservar um percentual mínimo para que os partidos apresentem candidaturas, né, no poder legislativo. Então, isso já foi colocado na Lei 9.504, então os partidos eles são obrigados, no momento que eles lançam candidatos às assembleias legislativas, às câmaras municipais, ao Câmara dos Deputados, trazer no mínimo, e aí é interessante, no mínimo de 30% de cota de gênero, que pode ser masculino ou feminino, mas historicamente, como as mulheres não têm a participação tão mais pujante, né, normalmente a gente vê que os partidos eles buscam, e a ideia é trazer o mínimo dos 30% de candidaturas femininas. Né? Isso não é o ideal. Vou voltar para a tua pergunta específica, mas você pensando um pouco, abstraindo um pouco, indo mais para um estudo mais acadêmico, talvez o interessante não fosse a reserva de
candidatas, mas sim a reserva de cadeiras no parlamento, no caso. Então, nós temos hoje 513 deputados federais, por exemplo, X cadeiras seriam ocupadas exclusivamente por mulheres, porque, não obstante, eu ainda vou voltar para a pergunta, sessão parênteses, não obstante essa política afirmativa de que os partidos são obrigados a lançar 30% de candidatas, a gente percebe que hoje ainda a representatividade feminina, por exemplo, do parlamento, ela não está de acordo com um percentual, por exemplo, só para você ter ideia, são dados do TSE divulgados recentemente, as mulheres representam 52% do eleitorado e na nossa Câmara dos Deputados são apenas 15% da Câmara dos Deputados. Então, veja que o percentual das parlamentares não reflete o percentual efetivamente de mulheres no eleitorado. Entre os governadores de estados e do Distrito Federal, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, apenas uma mulher é governadora. Os outros 26 são homens. E nas prefeituras, 15% das prefeituras, dos 5 mil e tantos municípios desse país, apenas 15% é ocupado por mulheres. Todos esses dados estão disponíveis no site, então a gente vê que ainda precisa avançar muito, mas essa política afirmativa, ela já ajuda. Então, os partidos, eles são obrigados a lançar, no mínimo, 30% de candidatas mulheres, não é? E também repassar os recursos públicos na mesma proporção. A legislação coloca da seguinte forma: o repasse do fundo especial ou do fundo partidário para candidaturas femininas, ele deve observar o mínimo de 30% ou mais se o partido lançou mais candidatas mulheres. E o interessante é que, só um detalhe técnico, quando se trata de fundo especial, essa observância, essa verificação do cumprimento desse percentual é vista nacionalmente pelo partido, no TSE, os diretórios nacionais, e quando o repasse de fundo partidário, é vista pelos TREs, não é? Do ponto de vista estadual. E também, além dos percentuais mínimos para candidaturas femininas, também há a obrigatoriedade de repasse de recursos públicos nos percentuais lançados para candidaturas chamadas candidaturas negras. Né? Essa questão de candidaturas negras foi incluso ainda no meio do processo eleitoral das eleições de 2020, foi por meio de uma ação no STF, uma chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, 738, e lá naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, ele disse que era para ser observado na distribuição de recursos públicos o percentual para candidaturas negras que foi efetivamente lançado pelo candidato no registro, pelo partido no registro de candidatura. E essa regra, ela se incorporou às normas do TSE, a resolução do TSE, que daqui a pouco eu vou falar especificamente, né, que trata da prestação de contas, e também vai ser aplicada para essa eleição. Então, a Justiça Eleitoral, ela fiscaliza isso muito de perto. Então, no momento, além das campanhas que se faz no sentido de mostrar a legislação, de orientar nesse sentido, por exemplo, uma live como essa, nós estamos discutindo isso daqui, vai ser repassado, porque vai ficar gravado lá no teu Instagram. Então, além desse tipo de conduta, digamos, que a Justiça Eleitoral toma, também por ocasião da análise das contas de campanha, que a prestação de contas de campanha, a gente acho que vai falar daqui a pouco dos prazos, ela ocorre 30 dias depois da eleição. Quando nós nos debruçamos sobre as contas dos partidos políticos, nós observamos se houve ou não cumprimento. E a norma, ela traz sanções pesadas no sentido de determinar o recolhimento daqueles valores ao Tesouro Nacional, considera a aplicação de forma irregular, que não atendeu a esses percentuais mínimos, né? Aquele que recebeu de forma irregular é considerado fontes vedadas no seu recebimento de recursos. Então, há uma série de gravames
não é, que são impostos aos partidos e, eventualmente, aos candidatos que desvirtuem esses recursos nesses percentuais mínimos que são estabelecidos pela legislação. Não é? A gente tem, esse é o reflexo na prestação de contas, também tem um reflexo nas perdas de mandato, nos registros de candidatura que não obedecem esse percentual, candidaturas fictícias, que aí já é outra seara, mas que também tem relação, não é, com esse mesmo tema, Diego. Muito interessante esse tema. Sem sombra de dúvida. Você apresentou ele do viés técnico, né? O que é que a legislação traz em relação a isso, para garantir que efetivamente tudo aquilo que a legislação propõe seja cumprido, mas você trouxe também uma perspectiva de dados a partir de históricos e cultural, né? Exatamente. É uma questão cultural. Você fez aí essa retomada lá da década de 30, a participação de negros, a participação de mulheres dentro do processo eleitoral, não só como eleitores, mas também como candidatos. Né? Exato. E essa disparidade que ainda existe, ou seja, a legislação eleitoral ela vem evoluindo, vem acompanhando o que a sociedade vem pedindo, vem clamando dela, né? A partir do momento que ela já garante percentuais específicos do ponto de vista de participação, mas aquele contexto que você trouxe de garantir vagas, cadeiras, assentos, digamos assim, dentro desse processo maior para que você garanta essa representatividade, sem sombra de dúvida, é algo que deve ser pensado e analisado nos próximos processos eleitorais. É verdade. Eu gostaria de aproveitar também a gente ir tratando de alguns temas, algo importante. Primeiro, para cada eleição e sobre o tema da prestação de contas, é importante observar a norma específica para aquela eleição. Como nós estamos aqui tratando, embora, como a gente falou inicialmente, essa live ela se destine, digamos assim, à sociedade pernambucana de forma geral, mas como nós estamos tratando aqui, e você e sua equipe presta, não é, apoio à tua área, a área contábil propriamente dita, então, direcionado especificamente aos contadores e àqueles que pretendem atuar nesse nicho de mercado, que é um nicho muito importante, não é? O Conselho Federal de Contabilidade, desde 2014, vem aqui junto ao TSE, fazendo a sua atuação, e o TSE vem reconhecendo a importância do profissional de contabilidade na prestação de contas e vem inserindo, né, questões específicas nas suas normas. Aí eu diria, o profissional de contabilidade busque a resolução TSE 23607 de 2019. Esse é o principal instrumento normativo de trabalho para aquele profissional, né, que pretenda atuar na prestação de contas de campanha, essa resolução 23607 de 2019. E lembrar também que a prestação de contas de campanha ela se dá através de um sistema. Né, há bastante tempo, né, que há um sistema, o SPC, né, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, é um sistema desenvolvido pelo TSE. Inclusive, esse trabalho que eu estou fazendo aqui é um trabalho de validação desse sistema. Daqui a alguns dias, nós vamos disponibilizar o link desse sistema no site do TSE e no site dos TRS. É um sistema, Diego, ele tem até um layout semelhante ao imposto de renda da pessoa física. É um sistema que roda localmente, você baixa, instala, e nesse sistema, Diego, o profissional ele faz toda a qualificação do candidato do partido, lança lá as contas bancárias abertas, é muito importante a questão da conta bancária específica de campanha para o candidato. Se não abrir a conta bancária específica, leva a desaprovação de contas. E nesse sistema, Diego, o profissional ele vai lançando simultaneamente as receitas recebidas e as despesas realizadas. Não é? Nesse sistema, ele envia os chamados relatórios financeiros, que são obrigatórios pela legislação. A cada receita financeira que o candidato receba, o partido tem até 72 horas para informar a Justiça Eleitoral. Nesse sistema, ele manda a prestação de contas parcial, que é lá em setembro, tem uma data lá de 9 a 13 de setembro em via parcial, e também, através desse sistema, é encaminhada a prestação de contas final. Então, esse sistema, ele não apenas serve para o envio e para a elaboração propriamente dita da prestação de contas, mas também a gente aqui na equipe, com a equipe do TSE, a gente procura
digamos assim, diagramar esse sistema para ser um instrumento gerencial também. Eu sempre trago essa informação que é interessante. O sistema ele é obrigatório pela legislação, mas o sistema, Diego, ele é um dos principais auxílios para o profissional de contabilidade, porque é nele que se escritura toda a receita, toda a despesa. Eu posso gerar relatórios parciais, conferir informações. Nele eu anexo os documentos que dão substância aos meus lançamentos. Então, se eu lanço despesas, eu anexo as notas fiscais. Se eu estou registrando a conta bancária, eu anexo os extratos bancários. E todas essas informações, via sistema, elas instruirão um processo judicial. E daí também é importante, que eu sempre costumo falar, esse trabalhar sincronizado do profissional de contabilidade com o profissional da área jurídica, porque no momento que há o envio da prestação de contas, é autuado no processo judicial eletrônico, que já ia ser a área do advogado, um processo específico, porque, só lembrando, a prestação de contas de campanha, ela é um processo de natureza jurisdicional, não é administrativo, então também tem que ter a participação do advogado, tem todas as tramitações e todas as questões alusivas a um processo judicial. Então, é muito importante, primeiro, conhecer essa resolução, que tem todas as regras. Já assim que nós liberarmos o sistema, o profissional já baixa o sistema, já começa a mexer ali no sistema, e lá onde tem tudo, né? Todas essas informações que você vai colocar, né, lá no sistema, e a partir daí você vai elaborar e fazer e acompanhar, né? Ele também funciona de forma gerencial, para que nós possamos acompanhar toda a prestação de contas. Tá vendo, pessoal? Eu não disse na chamada que seria um mundo de informações, tanto para as pessoas que fazem parte do processo eleitoral, como as pessoas que vão participar efetivamente no sentido de prestação de campanha. Sem sombra de dúvida, essa live está trazendo muito conteúdo para todo mundo que está assistindo a gente agora. E aí, dentro dessa questão de conteúdo, eu infelizmente não pude participar desse último evento que você fez em conjunto com o CRC aqui do estado de Pernambuco, em relação a esse tema de prestação de campanhas. Mas, sem sombra de dúvida, pelo que a gente vem conversando aqui, são muitos procedimentos, são muitos conceitos, são muitas informações. E aí eu queria propor uma sugestão para você, assim como eu fiz com o Olson na semana passada. Certo. Vamos tratar de alguns temas específicos em ritmo de bate-pronto aqui, você tentar de alguma forma explicar e trazer o que a legislação diz a respeito de cada um deles? Está combinado, pode ser. Vamos lá, deixa eu pegar minha cola aqui, porque são muitos, então vamos lá. O primeiro é limites de gastos. Existe efetivamente limite de gasto? Existe alguma exceção? Conta pra gente. Excelente pergunta. Veja, sempre há limites de gastos nas eleições. Esses limites de gastos, pela lei, eles devem ser estabelecidos pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional e até um ano antes da eleição. Isso está lá na Lei 9.504, artigo 18. Perfeito. De forma interessante e inédita, o Parlamento não editou essa lei o ano passado. E aí até ocorreram alguns eventos, né, promovidos por órgãos e entidades, né, no final do ano passado, trazendo a ideia assim, as eleições de 2022 serão as primeiras eleições que não conterão limite de gastos. Mas foi feito um questionamento ao TSE, e o TSE respondeu afirmativamente no sentido de que, diante do fato do vazio, que eles chamam vazio legislativo, o Tribunal Superior Eleitoral, na condição de órgão que, digamos assim, regulamenta o processo eleitoral, o TSE vai estabelecer o limite de gastos. Então, nós estamos hoje é dia 6 de julho, pela própria lei, tem até o dia 20 de julho para o TSE publicar esses limites de gastos, e semana passada, o TSE, ele, dentro de um processo administrativo, ele já apresentou quais serão os critérios que ele vai utilizar para estabelecer o limite de gasto para a eleição de 2022, que o critério é objetivo extremamente simples. Eles vão pegar, o TSE vai pegar os limites de gastos que foram aplicados nas últimas eleições gerais de 2018,
e vai fazer uma atualização pelo IPCA. O IPCA é o Índice Oficial de Inflação no Brasil. Então, vai fazer uma atualização dos limites de gasto de 2018, desde outubro de 2018 até junho agora de 2022, e vai publicar no dia 20 de julho. Então, é possível até, para as pessoas que gostam de fazer cálculos e estatísticas, com certeza o IPCA de junho já deve estar disponível, que quem divulga e elabora é o IBGE, eu acredito que, se não tiver, talvez daqui a uns 3 dias esteja disponível o IPCA de junho. Você vai pegar o limite de gastos que foi utilizado na eleição de 2018, por exemplo, vou dar um exemplo. O limite de gastos, Diego, ele é estabelecido por unidade da federação e por cargo eletivo. Para Pernambuco, para governador foi, na época, 9 milhões e 100 mil, deputado federal foi 2 milhões e meio, estadual 1 milhão, senador 3 milhões e meio. Está no site também. Aí, qual é a ideia? O tribunal vai pegar, por exemplo, governador, os 9 milhões e 100 mil, atualizar pelo IPCA do período, que dá em torno de 26%, eu já estava fazendo esses cálculos, e vai ter, esse é o limite de gasto para governador no estado de Pernambuco, eleição 2022. Dá um pouquinho mais de 11 milhões, quando você atualiza 9 milhões e 100 mil, né, pelo IPCA de outubro de 18 até agora, dá uns 11 milhões e pouco, quase 12 milhões. Então, haverá sim limite de gastos por cargo eletivo e que vai ser divulgado no dia 20. É muito importante a observância do limite de gastos, porque realizou gastos além do limite de gastos, além de gerar desaprovação de contas, gera multa, ou seja, pagamento daquilo que foi extrapolado, recolhimento ao Tesouro Nacional. E o limite de gastos, Diego, é um parâmetro extremamente importante para o autofinanciamento de campanha. Ou seja, o que é o autofinanciamento de campanha? É o dinheiro que eu, candidato, posso aportar do meu patrimônio na minha própria campanha. Há muito tempo atrás, esse limite era o limite de gastos. Então, o candidato, vamos supor, o limite de gastos para governador era 11 milhões, 12 milhões. Eu, candidato a governador, se eu tivesse essa disponibilidade financeira, eu poderia aportar na minha própria campanha 12 milhões. Não é assim mais. Desde as eleições de 2020, que o parlamento mudou essa regra e estabeleceu que é 10% do limite de gastos. Então, se o limite é 12 milhões, 10% é o que o candidato pode aportar na sua própria campanha. Se ele descumprir isso daí também, além de poder gerar uma desaprovação de contas, ainda gera multa, recolhimento ao Tesouro Nacional. Então, é importante ficar ligadinho no site. A gente vai divulgar no site do TSE, no site do TRE de Pernambuco, os limites de gasto agora dia 20 de julho. Perfeito. Alguma exceção à regra? Em relação a isso, não. O limite de gastos, tem duas questões importantes. Certo. Duas despesas, dois tipos de despesas que, se realizadas pelo candidato ou pelo partido, devem sim constar da prestação de contas, devem constar pela conta bancária, passar pela conta bancária, mas não estão sujeitas a limite de gastos. São os gastos com advogados e profissionais de contabilidade. Então, esses gastos, tanto com advogado quanto profissional de contabilidade, o candidato ele realiza gastos durante a campanha. Material publicitário, produção de vídeos para a televisão, pagamento de transporte, para a eleição agora geral, tem muito transporte aéreo, porque, por exemplo, o candidato, a circunscrição o estado inteiro. Tudo isso o somatório desses gastos, Diego, ele deve estar dentro do limite de gastos, com exceção dos gastos com serviços profissionais contábeis e advocatícios, que devem sim ser reconhecidos na prestação de contas, devem sim transitar pela conta bancária específica, não é ser lançado, mas esses valores não estarão impactando no limite de gastos total a que está sujeito aquele candidato. São as duas exceções. Foi boa a lembrança. Perfeito. Deixa eu ver agora.
Fluxo de recebimento e utilização de recursos. Você já expôs aí que precisa ter uma conta Isso. específica, tem que haver uma formalização. Como é que funciona esse fluxo de recebimento? É muito importante, veja. Os partidos, eles já são pessoas jurídicas de direito privado e eles abrem conta específica, inclusive já podem até abrir com o seu CNPJ. O candidato, que é uma pessoa física dele, quando o partido entra com o registro de candidatura, e ele tem até o dia 15 de agosto, só para a gente se localizar do ponto de vista temporal, nós estamos em julho, da agora do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, os partidos vão fazer chamadas convenções partidárias. Nas convenções partidárias, que são reuniões internas, eu me lembro muito que eu uso o Internacional, uso o Clube Português, os partidos, no momento das convenções, é o momento onde é realizado duas coisas. Primeiro, dentre todos os filiados daquele partido, quais serão aqueles que efetivamente o partido vai lançar como candidato? Candidato a governador, deputado federal, vice, deputado estadual, senador, e a realização de coligações para as eleições majoritárias. Então, no momento que o filiado é escolhido em convenção para ser candidato, o partido tem até o dia 15 de agosto para ir lá no tribunal, como as eleições são gerais, e requerer o seu registro. No momento que ocorre o requerimento de registro, aquele candidato, aquela informação segue para a Receita Federal e é gerado um número de CNPJ temporário para aquele candidato. É importante que nós frisemos que o candidato ele não se torna pessoa jurídica, porque às vezes as pessoas confundem, ele passa a ter uma personalidade fiscal, mas ele não muda a sua personalidade de natureza de pessoa física, pessoa natural para pessoa jurídica. Ele apenas adquire uma personalidade fiscal, ele adquire um número de CNPJ, ele se equipara à pessoa jurídica, e é com este número de CNPJ, é importante observar que ele deve abrir suas contas bancárias específicas de campanha. Perfeito. É o que nós, em contabilidade, estudamos quando nós estudávamos os princípios fundamentais de contabilidade. Na antiga resolução 750 é o princípio da entidade, que é justamente para você separar o patrimônio da pessoa particular do candidato do patrimônio do candidato. Então, o CNPJ e aquela conta, ele separa completamente. Inclusive, o próprio dinheiro do candidato que ele vai usar na campanha, ele deve depositar na conta bancária que ele abriu para o CNPJ e fazer o registro. Então, o início ele vem com essa conta bancária. A movimentação ela só pode acontecer após a abertura dessa conta bancária. E a partir daí, no próprio sistema, na tela de qualificação, o profissional que está prestando assessoria técnica para o candidato vai colocar o CNPJ, os dados dele, as contas de campanha. As contas de campanha, muito importante, tem que abrir uma conta diferenciada para cada natureza de recursos. Nas campanhas eleitorais, nós temos 3 naturezas de recursos. A que nós chamamos de outros recursos, que é dinheiro do próprio candidato, é dinheiro da pessoa física, da esposa, do cunhado, do amigo. A segunda é para fundo partidário, e a terceira é para Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Não pode misturar isso. Misturou esse dinheiro, é irregularidade que pode levar a desaprovação de contas, pode levar a recolhimento ao Tesouro Nacional. Então, o candidato ou partido, isso que eu estou falando também serve para o partido, ele pode abrir no mesmo no banco, conta 1, vou botar para outros recursos. Quem define é o candidato como profissional. Conta 2, fundo partidário, conta 3, fundo especial. E à medida que ele for recebendo recursos consoante a natureza daquilo que ele for recebendo, ele vai, o doador ele vai alocar, vai doar naquela conta específica e o profissional vai fazendo os registros das doações. Para cada doação financeira, tem lá o sistema, o envio dos relatórios financeiros. No período de 9 a 13 de setembro, o envio da parcial. As despesas também são registradas no próprio sistema. O sistema ele permite que você anexe a documentação em PDF, os extratos bancários. Então, esse é o fluxo.
eu só queria trazer isso até o final, né? Eu só queria trazer uma novidade, que é a inserção do Pix, que é uma novidade para essa eleição. Então, pagamento de despesas de campanha pode se dar através do Pix e arrecadação de recursos também. Só que a arrecadação de recursos por Pix tem um detalhe muito importante, que foi decidido em uma consulta agora, dia 1 de julho, semana passada, pelo TSE. Uma pessoa física que for aportar recursos em uma campanha de um amigo, de um candidato, certo, por Pix, só pode ser realizado se a chave Pix do doador for CPF dele. Né? É importante, é um detalhe bem interessante, porque nós sabemos que o Pix é uma ferramenta inovadora, bastante recente, que o Banco Central criou, de que otimizou as transferências, retirou aqueles custos que nós tínhamos quando a gente transferia recursos entre bancos distintos. Mas a gente pode, no Pix, estabelecer como chave, né, o nosso e-mail, um telefone ou CPF. Né? Aí é para você gerenciar essas coisas e tal. Então, para doação de campanha, por Pix, só pode ser com o CPF do doador. Se o indivíduo que quer doar, a chave Pix dele é outra coisa, que não é o e-mail, tal, ele faz uma doação normal mediante transferência. Certo. Aí você não vai prejudicar o candidato. Tá? É mais ou menos isso daí. Perfeito. Próximo tema, aqui, ó. Doações e uso de recursos próprios na campanha. Eu acredito que, de alguma forma, você já antecipou, já tratou sobre esses respectivos assuntos. Tem mais alguma coisa a pontuar, complementar em relação a... Não, quero só lembrar duas coisas importantíssimas. Primeiro, eu falei agora, o recurso próprio do candidato, às vezes ele pensa assim, não, eu mesmo vou lá e vou gastar. Não pode. Ele tem que transferir para a conta específica de campanha, transferir de forma identificada, e quando se fala em identificado da Justiça Eleitoral, é com a especificação do CPF do doador, e lembrar que o autofinanciamento de campanha, que quando a gente fala aqui, Diego, de recursos próprios, é do próprio candidato. O autofinanciamento de campanha, ele está limitado a 10% do limite de gasto. Certo. Ainda que o candidato ele tenha, digamos assim, uma pujança financeira que possa aportar na sua campanha muito mais que 10% do limite de gasto, ele não pode fazê-lo. Porque se ele o fizer, além de eventualmente ter suas contas desaprovadas, ainda vai ser imputado a ele o recolhimento dessa diferença a título de multa eleitoral. Então, no uso de recursos próprios, eu só gostaria de relembrar essas duas questões que eu falei anteriormente. Diga aí o outro tema, filho. Perfeito. Quem está obrigado a declarar, acredito que você também disse, mas é bom reforçar. Só os partidos, só os candidatos, partidos e candidatos? Importante. Como nós estamos em uma eleição geral, na eleição geral os cargos em disputa são presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Todos esses candidatos devem prestar contas. Inclusive, Diego, e é importante a gente colocar isso, o candidato que renunciou, que teve o registro indeferido, que foi substituído, esses candidatos devem prestar contas. Às vezes acontece dele ser substituído, não vou mais lá, não interessa mais nada a Justiça Eleitoral. E aí ele fica com omissão na prestação de contas, o que reflete na quitação eleitoral, e depois esse indivíduo tem uma série de impedimentos de atos da vida civil, porque ele não possui a quitação eleitoral, aí vai lá no tribunal, mas eu renunciei, não, mas eu fui substituído. Solicitou o registro de candidatura, ele é obrigado a apresentar a prestação de contas. E aí, o candidato a presidente, ele apresenta no Tribunal Superior Eleitoral, e governador, senador, deputado federal e estadual no TRE de Pernambuco. Também são obrigados a prestar contas de campanha os diretórios partidários, tanto o Diretório Nacional, no TSE, os diretórios regionais de partido em cada TRE, e também, embora a eleição seja geral, e quando eu falo eleição geral, diferente da municipal, que é de prefeito e vereador,
os diretórios municipais que estejam vigentes, ativos. Nesse período de campanha, o que é período de campanha para nós? A partir do dia 20 de julho, que é o período das convenções, se o diretório municipal do município X, lá no interior do estado, ele estiver ativo, ele também é obrigado a prestar contas de campanha onde? No respectivo cartório eleitoral. Nos municípios, como Recife, Olinda, Jaboatão, que tem mais de um cartório eleitoral, existe uma portaria do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, está lá no site, que diz qual é o juízo específico para o candidato, para o partido apresentar a prestação de contas, que é, como eu falei, é pelo sistema, que ao final, eu queria que você lembrasse como se dá esse modus operandi para a gente fechar bem essa questão da prestação de contas. Então, fechando. Quem é obrigado? Partidos e candidatos. Perfeito. Vamos lá, próximo tópico. Prazos. Você já citou a questão da prévia, do final, mas reforça para a gente. Importante. Importantíssimo. Nós temos aqui os relatórios financeiros. Relatório financeiro não tem prazo. Recebeu doação financeira, o candidato ao partido tem até 72 horas para fazer essa entrega do relatório financeiro. Não sai nem da tua cadeira. Você está aí com o sistema aberto, computador conectado à internet, você escolhe a opção relatório financeiro e envia pela internet. Você não vai nem no cartório, não vai no tribunal. De igual forma, no período de 9 a 13 de setembro, nós temos a entrega da prestação de contas parcial. Você muda tudo isso no sistema, na tela de qualificação, você marca a opção parcial, grava e envia da sua casa. Enviou a prestação de contas parcial do candidato do partido. Afinal, Diego, é o seguinte, dia 2 de outubro é o dia da eleição. Tá? Então, a legislação diz o seguinte, que em até 30 dias, partidos e candidatos devem prestar contas à Justiça Eleitoral. Então, para o primeiro turno, a data final é 1º de novembro de 2022. Só que a entrega da final, ela tem uma nuance específica. Ela não se dá apenas com a entrega, o envio da prestação de contas pela internet. Na prestação de contas final. É necessário que também haja lá no tribunal a validação da mídia, que a prestação de contas final, ela, na verdade, a sua entrega, ela se aperfeiçoa quando é realizado duas operações. A primeira é o envio pela internet, e o próprio sistema, ele fala isso para o candidato, o profissional que está fazendo, olha, você entregou pela internet, falta agora entregar a mídia. E aí o próprio sistema, ele faz uma sequência para você gerar a mídia. O que é essa mídia? É o local onde o sistema vai gravar todos aqueles documentos, como eu falei anteriormente, para lançamento de receita e despesa, nós, na contabilidade, nós temos que ter a documentação suporte. Isso. O profissional, ele vai digitalizar a documentação e vai fazer a juntada no SPCE, no sistema. E essa mídia pega toda essa documentação e junta de uma forma específica com um padrão meio que criptografado. E aí, o profissional tem que ir lá no tribunal e validar essa mídia. No momento que ele... Normalmente a gente sugere para gravar num pendrive. No pendrive, por exemplo, aquele profissional que tem vários candidatos, ele pode gerar de cada um e colocar no mesmo pendrive. Vai lá no tribunal, olha, estou aqui com o pendrive dos candidatos A, B, C e D. E o colega lá do tribunal, ele vai validar. No momento que ocorre essa validação, aí sim, Diego, a prestação de contas final é efetivamente considerada entregue e aí vai tramitando a análise. Para finalizar, eu falei que o prazo da primeiro turno era 1º de novembro, e para aqueles candidatos que eventualmente vão para o segundo turno que ocorre no dia 30 de outubro, se eu não me engano, aí são 20 dias, aí o prazo final é 19 de novembro de 2022 para o segundo turno. Perfeito. Para finalizar, você também já falou, mas só para reforçar, profissionais habilitados a participarem desse processo de prestação de campanha. Você citou o advogado, porque se trata de um processo judicial e não um processo administrativo, e o contador, né, que é o profissional habilitado do ponto de vista técnico
para que possa atender toda a legislação vigente e, por consequência, não ter problemas em relação a essa prestação. São esses, inicialmente, os dois profissionais mais definidos pela legislação, enfim, mais adequados, digamos assim? Sim, e aí, como nós estamos tratando especificamente da contabilidade, eu sempre costumo ressaltar que, por muito tempo, o Conselho Federal de Contabilidade brigou para que se reconhecesse na própria legislação eleitoral a importância desse profissional nesse processo. Que é importante. Às vezes a gente percebe, Diego, infelizmente, que muitos profissionais eles deixam de atuar especificamente numa área que cabe a eles, ou por desconhecimento, ou porque não se interessam. Isso é muito importante, porque é uma área promissora, é uma área importante para a sociedade. E aí, para você ter ideia, isso está, eu até abri aqui, na literalidade dessa resolução que eu falei, a 23607, ele diz claramente aqui, o Tribunal Superior Eleitoral, no artigo 45, parágrafo 3º, que diz assim, ó, o candidato elaborará a prestação de contas, né, que será encaminhada à autoridade judicial competente para o julgamento, e que, no parágrafo 4º, a arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais, veja, devem ser acompanhadas por profissional habilitado em contabilidade desde o início da campanha. Então, veja, a área é nossa, ela está aqui. Aí, da mesma forma, agora vem o lado da responsabilidade que eu costumo trazer. Da mesma forma que foi um ganho, este reconhecimento da legislação, da justiça eleitoral, da atuação do profissional de contabilidade na prestação de contas de campanha, da mesma forma como tem esse ganho, tem a responsabilidade profissional. A própria norma, ela faz alusão ao seguinte: o profissional, durante esse trabalho, ele deve se ater às normas do Conselho Federal de Contabilidade, em especial uma resolução que eu cito muito do CFC, a resolução 1530 de 2017, que é a resolução que diz o seguinte, que trata de procedimentos que o profissional de contabilidade e o escritório também devem atuar, procedimentos de controle interno, por exemplo, para evitar que naquela prestação de contas, naquelas transações de campanha, haja indício de lavagem de dinheiro. Porque também um profissional ele responde solidariamente com o candidato. Então, se, por exemplo, durante a movimentação de campanha houver algum indício de que está tendo alguma coisa relacionada à lavagem de dinheiro, é obrigação do profissional de contabilidade informar as autoridades competentes, a unidade de inteligência financeira do Banco Central, a Polícia Federal, a Receita Federal. Eu costumo dizer, Diego, e disse isso lá no encontro com o Conselho Regional de Contabilidade, uma excelente oportunidade, que o profissional que for entrar nessa área, ele deve, inclusive, essa própria resolução do Conselho Federal 1530, ela diz, deve inserir no seu contrato uma cláusula a qual ele diga textualmente, na hipótese de eu verificar nas transações que eu devo escriturar e devo lhe orientar, meu cliente candidato, se eu verificar situações que possam gerar indícios de crime de lavagem de dinheiro, e a resolução traz, lista isso, eu sou obrigado, do ponto de vista ético profissional, a informar as autoridades competentes. Isso faz com que, Diego, haja respeitabilidade ao trabalho daquele profissional. Né? E aí demonstra que ele, embora esteja trabalhando para aquele candidato, aquele partido, ele não está compactuando com aquelas transações que eventualmente podem ser respondidas da seara penal. Então, eu sempre falo o seguinte: profissional de contabilidade, foi uma grande conquista o reconhecimento das normas da Justiça Eleitoral quanto à importância do seu trabalho nessa área que é tão importante para a sociedade brasileira, que é a área de contas. No entanto, trabalhe de forma profissional, trabalhe de forma ética, para que seu nome, eventualmente, não seja manchado, né, numa situação dessa. Então, eu vejo sempre isso com bons olhos, porque aquele que realmente está disposto a trabalhar correto,
para ele isso aqui é perfeito, porque ele já se sente até acobertado pela legislação da obrigação que ele tem de informar algo nessa natureza. Então, eu vejo um grande ganho, eu vejo um espaço muito importante para essa área dentro desse processo, né? Tem muitos clientes, é necessário educação continuada. Essa live aqui, por exemplo, esse tipo de trabalho, evento que a Office Contabilidade está promovendo, está totalmente de parabéns, porque é muito importante que nós sempre, né, trazemos assim, trouxermos temas importantes, atualização, né, novos conhecimentos. Então, eu acho que aqui está dentro da ideia do que a gente está conversando, né, em relação a essa questão, né, da importância do profissional e da responsabilidade que ele tem de se atualizar em relação a essa matéria, não é, para oferecer bons serviços. Não é, Diego? É mais ou menos nessa ideia. Perfeito. Quero deixar aqui o espaço para você ratificar, você pedir o espaço para que você possa reforçar como é que vai se dar esse processo do ponto de vista da prestação de campanha. Por favor, reforça para quem está assistindo a gente. Eu tinha falado anteriormente a questão do sistema de prestação de contas e da entrega da prestação de contas final e desse aperfeiçoamento da entrega que é por ocasião da apresentação da mídia. É muito comum, Diego, que como os relatórios financeiros, a prestação de contas parcial, normalmente o profissional ou o candidato não sai da sua casa, ele só basta enviar pela internet, ele às vezes não se atém que a prestação de contas final há a necessidade dessa complementação, porque se não houver a entrega da mídia, a prestação de contas não é considerada apresentada. E aí existem muitos gravames quando as contas são julgadas não prestadas. Para você ter ideia, se as contas são julgadas não prestadas, ainda que o profissional, junto com o advogado, entre com o requerimento de regularização de contas não prestadas, a quitação eleitoral daquele candidato ela só vai ser restabelecida no final do mandato que ele concorreu. Imaginemos um candidato a senador e o Senado são 8 anos e ele não presta contas e esse julgamento de ausência de prestação de contas, como eu falei, que é um processo jurisdicional, transita em julgado, a única ação que cabe ao profissional, ao candidato, é o requerimento de regularização prevista nas normas do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda que seja deferido, a resolução diz especificamente, olha, você só vai ter sua quitação eleitoral restabelecida no final do mandato que você concorreu. Então, por exemplo, se o candidato ele pretendia participar das eleições subsequentes, ele não vai poder participar, porque uma das condições de registrabilidade, né, porque o cidadão, para ele ser candidato, ele tem que atender às condições de elegibilidade prevista na Constituição e não incorrer em nenhuma, digamos assim, nenhuma situação que gere inelegibilidade para ele. Isso está tudo previsto nas normas da legislação eleitoral. Mas a quitação eleitoral ela é uma condição de registrabilidade. Então, ele vai ter seu registro indeferido. Fora outras circunstâncias, como a questão de passaporte, acesso a empréstimos, questões relacionadas a concurso público. Então, eu sempre digo, olha, a ausência da prestação de contas de campanha ela é extremamente danosa para o cidadão. Então, é importante observar, porque eu escuto isso direto, mas olha, o partido encaminhou, e foi encaminhado pela internet. A responsabilidade é do candidato, não é do partido. É importante observar, na final, há necessidade de apresentação de mídia, porque se a mídia não for apresentada lá no tribunal, é a mesma coisa de não ter apresentado prestação de contas. Então, esse detalhe eu costumo sempre ressaltar muito, porque é um detalhe que ele é muito importante. Contas desaprovadas, Diego, pode até gerar recolhimento ao Tesouro Nacional, pode gerar, eventualmente, uma impugnação,
ao mandato, né, que tem ações específicas, que é ação de investigação judicial eleitoral, mas isso é outra seara e nem sempre uma conta desaprovada repercute no mandato eletivo, mas a ausência de prestação de contas, o julgamento de contas não prestadas, esse não. Esse sempre repercute na vida do cidadão candidato. Então, é nesse sentido que eu queria deixar esse alerta, né, sobre a questão da entrega da prestação de contas. É se preparar, é se organizar, já ler, consultar a legislação, assim que o sistema for disponibilizado, como eu falei, o sistema é local, é como se você poderia baixar o imposto de renda, desde que você não envie informação nenhuma, a gente faz muito isso. Fica mexendo, fica fazendo lançamento. É possível também fazer isso com o PCL, não é um sistema online, ele é um sistema que você instala localmente na sua máquina, só não vai correr o problema de enviar nada para ninguém, para a Justiça Eleitoral. E aí, com planejamento, organização, não tem problema. A prestação de contas não é um problema, eu digo isso direto, não é um problema para a pessoa que se organiza previamente, consulta a legislação. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, através da nossa Secretaria de Auditoria, da nossa seção de contas eleitorais, que eu sou titular lá, nós estamos sempre, Diego, à disposição em todos os canais que estão lá no site. Nós atendemos por telefone, atendemos por e-mail, atendemos presencialmente, né? Nós temos o maior prazer lá, é uma marca do TRE de Pernambuco, não é? Esse atendimento de excelência, não é à toa, nosso diretor-geral Ossa, ele tem muito orgulho, nós somos o único tribunal que, por 3 vezes, fomos diamante, não é? Então, entre os top dos tops, e esse é só para frisar, essa, digamos assim, essa avaliação, ela não é feita só entre os TREs, nem dentro da Justiça Eleitoral, são todos os órgãos do Poder Judiciário, estadual e federal do país, e o TRE é o único que tem 3 diamantes, então também é uma das marcas lá nossa, não é? A procura do atendimento por excelência. Então a gente está lá à disposição para tirar dúvida, né? Tem os eventos que a gente promove junto com a nossa Escola Judiciária Eleitoral. A nossa Escola Judiciária Eleitoral está promovendo eventos em relação a essas candidaturas mulheres negras, eventos interessantes promovidos pela Escola Judiciária Eleitoral. Então, o TRE está sempre à disposição do cidadão, né, para esclarecer dúvidas. É só chegar lá e conversar com a gente, Diego. É isso aí. Excelente, Marcos. Na verdade, a palavra que resume o nosso encontro aqui é gratidão, hein? Gratidão por você ter disponibilizado o seu tempo, que a gente sabe que está extremamente corrido. É um momento de preparação para o processo que se aproxima, e por todo o conhecimento que você apresentou para a gente aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite da OFS e a OFS, de alguma forma, contribuir para esse processo tão importante para o povo brasileiro. Certo. Eu que agradeço, né, a oportunidade que foi dada, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui conversando com você, agradeço o convite e parabenizo novamente, Diego, a Office Contabilidade por esses eventos nas quartas-feiras, que eu venho acompanhando alguns, né, são eventos importantes que traz, né, o objetivo, né, no caso, trazer esclarecimento para a sociedade. Você, no caso, resolveu não ficar fechado no seu escritório, mas você está tentando promover conhecimento. Isso é muito importante, só tenho a parabenizar, né? Eu aproveito para dar boa tarde a todos aqui que estão acompanhando a gente, né? E agradecer a presença, né? Essa live vai ficar disponível no teu Instagram, não é isso? Vai ficar disponível nas redes sociais da Office, e a gente também vai te convidar para que você também possa, de alguma forma, republicá-la nas suas redes sociais, porque, como você colocou muito bem, esclarecimento, conhecimento, informação é o nosso maior objetivo. Tá certo. Nós continuamos lá à discussão do tribunal, viu, a todos. Agradeço e boa tarde. Tchau, Marcos. Obrigado.